Nosso boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Sempre. É uma grande alegria ter cada um de vocês conosco nesta noite. Nós vamos iniciar então fazendo uma prece. Nós convidamos a todos a nos acompanhar em pensamento. Amigo Jesus, benfeitores que coordenam esta tarefa, que estão ao nosso lado, nós rogamos o auxílio, a inspiração, para que possamos levar a palavra de Jesus a todos os corações e assim possamos refletir, nos fortalecer e sairmos assim motivados, compreendendo os teus ensinos e buscando melhorar a nossa vida, o nosso caminho. Que possa Jesus alcançar a cada um de nós, em nossos lares, as nossas famílias, nos dando a força, o consolo para seguirmos a nossa vida, para vencermos os nossos desafios a cada dia. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Nessa noite nós vamos trabalhar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata que trata do tema Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E ficamos então com o texto que trata sobre a cólera. A cólera, então, esse sentimento de raiva, de ira e muitas vezes de intensa irritação. E nós começamos a nossa reflexão nos fazendo um questionamento. Por que nos irritamos e muitas vezes reagimos com violência, com agressividade em nossa vida? Esse texto do Evangelho é muito claro em nos chamar a atenção que o principal motivo é o nosso orgulho. Esse orgulho que nos leva a nos julgar acima do que nós somos. E nós muitas vezes não aceitamos uma simples comparação e já nos ofendemos e já reagimos. Então, muitas vezes, existindo apenas um paralelo, por nos acharmos acima dos nossos irmãos, seja em moralidade, seja em posição social ou alguma vantagem, nós já nos irritamos e o nosso orgulho é ferido então nesta situação. Até mesmo as impaciências, aquela nossa postura de irritação causada pelas contrariedades pequenas da vida, se dá pela importância que nós atribuímos à nossa personalidade. E é essa personalidade que nós queremos que os outros se curvem. E nós, muitas vezes, nesses acessos de irritação, nós explodimos com as pessoas que estão à nossa volta. E o Evangelho nos convida a refletirmos que se nós pudéssemos nos ver neste momento de acesso de irritação, que talvez para muitos chegue-se ao ponto de xingar, de gritar, de quebrar coisas ou às vezes de agredir alguém, e muitos crimes são causados numa situação como essa, onde a pessoa perde o equilíbrio num acesso de raiva e por ter talvez uma arma ou alguma coisa ao seu alcance, comete um erro que vai se arrepender longamente. E se nós pudéssemos nos ver de fora dessa situação, a sangue frio, como diz o Evangelho, nós talvez teríamos horror a nós mesmos, medo de nós mesmos, ou então nos sentiríamos ridículos, porque nós vemos, depois que passa a situação,
que não precisávamos agir assim. E se algum erro cometemos, daí vamos nos arrepender. A cólera nada resolve, pelo contrário, ela prejudica a nossa saúde, compromete a nossa vida. E nós somos então as primeiras vítimas desta situação de irritação, de ira, porque o nosso corpo sente, nós descarregamos no nosso próprio corpo muitas vezes a energia do desequilíbrio, descargas hormonais, desequilíbrios orgânicos, mas também nós desequilibramos o ambiente que está à nossa volta. Nós recomendamos a leitura do capítulo que trata sobre fluidos do livro A Gênese, Codificação, de Allan Kardec. Lá nós vamos entender que muitas vezes os nossos pensamentos ou as nossas atitudes equivocadas de irritação, elas comprometem a psicosfera do ambiente que estamos, e assim nós absorvemos a partir daí essa energia fluídica, e aqueles que estão à nossa volta também são alcançados. Por isso que muitas vezes nós chegamos a um ambiente e dizemos: nossa, parece que o ambiente estava pesado. Estava pesado justamente pela composição dos pensamentos, das intenções daqueles que ali estavam. E além disso, nós precisamos refletir que esse comportamento equivocado de constante irritação, ele causa a infelicidade àqueles que nós mais amamos, fazemos sofrer aqueles que estão ao nosso lado. Então isso precisa também fazer parte da nossa reflexão, do nosso comprometimento de melhora. Por certo que a cólera, ela não exclui as qualidades do espírito, mas ela nos impede de fazer muito bem e pode muitas vezes nos encaminhar para fazer o mal. Nós temos e mantemos a ideia muito falsa de que nós não podemos nos transformar, mudar a nossa natureza, porque isso está muitas vezes embasado na nossa dificuldade de fazer o esforço da mudança e nos comprazemos voluntariamente aquela postura, porque para a mudança precisa de disciplina, de perseverança, e nem sempre estamos dispostos a isso. Mas nós entramos, como dizem, no síndrome de Gabriel e dizemos: eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Mas será que nós estamos a partir disso acusando Deus dos nossos defeitos? Porque se eu nasci assim, será que Deus me criou assim? Será que a providência divina faz espíritos que possuem uma disciplina, uma moral, e faz outros que se entregam aos acessos de irritação, de ódio e agem com agressividade? Certamente que não. Todas as nossas virtudes, todos os nossos vícios, eles são inerentes da nossa caminhada enquanto espíritos que já reencarnamos muitas vezes. Então cada um de nós tem o seu caminho, tem a sua liberdade de escolha, e nós trazemos então a soma em nós daquilo que nós buscamos e fazemos nesta caminhada. Porque senão, onde estaria o mérito daqueles que conseguem o próprio domínio, aqueles que conseguem viver de uma forma de maior retidão, comparado àqueles de nós que vivemos nos desregramentos, nos desequilíbrios, muitos que agem até voltados ao crime. Então, seria Deus o responsável? Não, né? É cada um de nós. O Evangelho ainda nos é bastante duro, dizendo que
só permanece vicioso o homem que quer, porque se nós desejássemos verdadeiramente nos corrigir, nós sempre conseguiríamos. Mas, de uma forma ou de outra, seja pela consciência e pelo esforço da mudança, ou seja, muitas vezes pelos convites das provas, das expiações, nós iremos sim mudar, porque existe a lei do progresso e essa lei, ela está para todos nós. Existe um capítulo no Livro dos Espíritos, o capítulo 8, que se chama da lei do progresso, e lá os Espíritos explicam, através das perguntas feitas por Kardec, que o nosso progresso moral, ele acompanha, nem sempre imediatamente, mas ele acompanha o progresso intelectual. E como então o progresso intelectual, isso está lá na pergunta 780, ele pode engendrar o progresso moral? Isso se justifica porque, fazendo compreensível ao homem o bem e o mal, ele pode assim escolher, e escolher de forma mais acertada. E assim nós desenvolvemos o nosso livre-arbítrio e temos maior responsabilidade sobre os nossos atos. Então, quando nós conhecemos o que é o certo, nós podemos escolher fazer o certo ou fazer o errado. E isso vale também para conhecer o bem e o mal que existe dentro de nós. A importância do autoconhecimento, porque o primeiro passo para a mudança é nós reconhecermos que estamos errando, e para isso precisamos refletir sobre nós mesmos. Nós vamos compreender um pouco mais isso à frente. E na pergunta 785, Kardec então pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso, nesse caso o progresso moral, e os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Isso então é o maior obstáculo para a nossa evolução. É porque o orgulho faz muitas vezes que nós nem enxerguemos os nossos erros. Então precisamos refletir sobre isso. E lá no livro Conflitos Existenciais, psicografia de Divaldo Franco através do espírito Joana de Ângeles, Joana, ela faz a abordagem de diversos conflitos que vivemos, e ela tem um capítulo então que ela reservou para falar sobre a raiva. Ela nos explica que a raiva, ela é inerente a todos os animais. Ela é como um mecanismo de defesa do instinto de conservação à vida. Então, quando nós pensamos nos animais, diante de uma situação onde o animal se sente ameaçado, onde ele se sente de alguma forma amedrontado, ele vai reagir com violência, ele vai reagir com agressividade, ele vai então avançar naquele que é o seu inimigo no momento. Então essa é a postura dos animais irracionais. No entanto, nós muitas vezes nos vemos tão envolvidos e comprometidos com esse sentimento de raiva de uma forma descontrolada dentro de nós, que ela causa um transtorno e ela obscurece então a nossa razão, capaz de perturbar o nosso equilíbrio. E assim, ao invés de nós agirmos de uma maneira racional, nós reagimos de uma maneira agressiva, reagimos de forma imediata, sem refletir. E não é isso certamente que se espera de nós. O círculo da raiva, ele se torna vicioso, porque nós vamos nos adaptando à sua injunção, ao passo que pode gerar em nós um comportamento agressivo e uma postura constante de mau humor. Então, é certo que a raiva, ela é um sentimento natural em todo ser humano, mas o problema é como administrá-la.
Então, se nós damos uma vazão constante a esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, passamos a interiorizar isso como um hábito. E daí que há o problema. Há o problema para nós, há o problema para todos que estão à nossa volta. Existem algumas causas para esse tipo de comportamento. E Joana de Ângeles elenca algumas situações. Dentre elas, ela começa nos dizendo que a raiva muitas vezes é resultado de pequenas frustrações, contínuas castrações psicológicas que muitas vezes se iniciaram lá na constelação familiar, no processo educativo. Então nós trazemos esta bagagem de estarmos talvez sempre sendo tolhidos ou ameaçados ou agredidos por aqueles que amamos e que dependíamos, e nessa postura a pessoa passa a assumir um comportamento raivoso, mal-humorado, de constante agressividade. Outra situação levantada pela Joana de Ângeles é a timidez. Então, muitas vezes, a pessoa, por não conseguir se expressar, por ter essa dificuldade de conviver e se relacionar, ela acaba refugiando-se na raiva e também está sempre agressiva. A falta do autoconhecimento das próprias debilidades. Então, sabemos que estamos todos nesse processo evolutivo, nesse processo de transformação, então não somos perfeitos. E precisamos reconhecer isso, reconhecer não para nos culpar, para sofrermos, nos autoflagelarmos, mas para raciocinarmos, nos conscientizarmos e trabalharmos pela melhora, mas com auto-perdão, com auto-respeito, sabendo que é uma caminhada e não é de um dia para o outro que nós vamos mudar. Então, a partir do momento que eu consigo reconhecer as minhas debilidades, eu não vou me sentir subestimada, não vou me sentir menos do que os outros, porque eu tenho esse defeito, a pessoa que está ao meu lado tem outro e assim por diante. E aquele então que não conhece absolutamente a si mesmo e as suas dificuldades, os seus erros, ela nesse sentimento de subestima, então perde o equilíbrio para o enfrentamento e derrapa na raiva e na violência também. Outro item de muita importância é a culpa inconsciente que domina, segundo Joana de Ângeles, grande número de criaturas humanas. Por que culpa inconsciente? Porque nós muitas vezes trazemos em nossa bagagem espiritual de vivências passadas situações de grandes equívocos, talvez tenhamos nos comprometido muito, prejudicando alguém, prejudicando uma coletividade, ou até realizando um ato criminoso e não fomos punidos. E nós reencarnamos então com aquela sensação da culpa e sempre com a impressão de que nós seremos punidos, que nós seremos alcançados então por uma punição. E quando isso não ocorre, segundo Joana de Ângeles, nós assumimos dois tipos de postura que ela traz assim. Então, nos explicando que se nós não somos punidos, nós nos autopunimos, negando a possibilidade da alegria de viver, fugindo de quaisquer recursos que podem nos tornar mais felizes, impedindo-se de relacionamentos afáveis, por acreditar então que não merece. Então, até para sermos felizes, para aproveitarmos a situação de felicidade, precisamos estar prontos. E muitas vezes, nesse processo de longamente anularmos a nós mesmos e os nossos sentimentos, onde vamos seguindo a vida apenas tratando os efeitos, acalmando com medicação e não conseguimos olhar para dentro de nós, trabalharmos as nossas dificuldades, nós não conseguimos nem sermos
felizes, aproveitarmos as oportunidades de sermos felizes. E a outra situação, então, levantada por Joana de Ângeles, é quando a pessoa arma-se de agressividade para então evitar a aproximação, ou para considerar-se constantemente uma vítima, e assim justifica-se pela própria culpa. E enquanto o nosso eu interior não seja conscientizado dessa necessidade do autoconhecimento e da identificação da culpa, da identificação dos conflitos que vivemos, nós seguimos em equívocos, onde a culpa se camufla pelo ciúme, pela insegurança, pela autodesvalorização, pelo complexo de inferioridade, pela inveja, pela autopunição, e ensejando então raiva como uma companheira constante em nosso caminho. E a partir do momento que eu consigo enxergar a mim mesmo e buscar então nos propor a autoestima, o autorrespeito, a autoconsideração, a partir daí eu vou conseguir lidar com as situações da minha vida de forma mais equilibrada. Porém, existem agravantes porque se nós mantermos essa postura de irritação, de cólera constante, haverá uma consequência, porque a raiva ela altera o nosso sistema nervoso central. Segundo Joana de Ângeles, ela traz disfunções nas glândulas de secreção endócrina, que são as glândulas que liberam então os hormônios tão importantes para o nosso equilíbrio e para o equilíbrio do nosso corpo. E assim nós vamos produzir problemas no aparelho digestivo, a irregularidade do comportamento psicológico, e se não tratarmos, vai se tornando mais difícil e invariavelmente surgem então as somatizações, os processos degenerativos dos órgãos, e aí muitas vezes que nós criamos os cânceres para o nosso corpo, né? Mas então, o que fazer diante dessas situações? Se a raiva faz parte da natureza humana, como lidar com isso? Então, Joana nos diz que, diante de uma situação de raiva, é importante que o paciente reserve-se a coragem de adiar decisões. Então, muitas vezes nós vemos isso pelo contrário, né? Nós achamos que reagir de imediato, não levar ao desaforo, isso é uma postura de coragem, e é o contrário. Muitas vezes a coragem é a gente conseguir adiar uma decisão, uma resposta e aguardarmos um pouco, refletirmos de forma racional, equilibrada, para não nos arrependermos. A ter a coragem de responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa, sem o ego ferido da postura inadequada. Então, quantas coisas se resolveriam com uma conversa? E muitas vezes, dentro do nosso próprio lar, a gente não consegue sentar e ter uma conversa madura, equilibrada, com o nosso companheiro, com o nosso filho. E nós vamos seguindo com posturas de agressividade e muitas vezes sem conseguir expressar os próprios sentimentos. Então, importante a gente ter essa coragem de lidarmos dessa forma. O silêncio, às vezes, é um recurso imprescindível para evitarmos o tombo na irritação e, às vezes, danos ainda mais severos. Joana ainda nos assevera que quando a raiva torna-se contínua, faz-se indispensável uma terapia psicológica, de modo a ser detectada a causa desencadeadora do fenômeno perturbador, que tende a agravar-se se não for cuidado de forma adequada. Então, é uma outra situação que é importante pararmos para pensar, que nós podemos e devemos sim buscar uma ajuda profissional quando vemos que a situação está
caminhando para um desequilíbrio. É muito melhor a gente parar agora e repensar as nossas atitudes, refazer o caminho, como diz, recalcular a rota, do que nós esperarmos a somatização de uma doença para daí termos que tratar de uma forma bem mais dolorosa. A prece, a meditação, ela é muito salutar para o controle das nossas emoções e isso reabastece as nossas energias, serena o nosso sistema nervoso central e assim conseguimos ir seguindo com mais equilíbrio. Ainda nos recomenda Joana as boas leituras, que elas também são terapêuticas e elas enriquecem a nossa mente com ideias otimistas, ao passo que muitas vezes nós estamos com pensamentos viciosos, com clichês mentais voltados então ao desequilíbrio, à subestimação, ao autodesrespeito e à agressividade. Então, quando a gente substitui o pensamento por coisas boas, nós vamos então aos poucos acerenando. A bioenergia, que se trata então do passe, né? Que é tão importante quando aplicado por alguém que esteja saudável e vivendo de uma forma equilibrada moralmente, é muito útil para o nosso equilíbrio também, do nosso corpo, do nosso perispírito. E por fim, não menos importante, o autocontrole. O autocontrole que cada um de nós deve manter em relação às suas reações emocionais. Precisamos disciplinar a nossa vontade, educar o nosso sentimento e ir adaptando-se então a novos hábitos mais saudáveis. Para termos uma vida saudável, precisamos mudar a nossa conduta. E nós podemos então buscar a terapia, as leituras, o passe, mas precisamos nos decidir intimamente pela melhor, pois a transformação ela só ocorre de dentro para fora. Possamos então refletir a respeito disso. E para encerrarmos, nós separamos um breve poema de Casimiro Cunha, espírito, através da mediunidade de Chico Xavier, do livro Coletânea do Além, e nos diz: avante, irmãos, amigos, enquanto o mundo se despedaça no mal, procuremos no Evangelho a luz espiritual. Façamos do Espiritismo, com Jesus no coração, a bússola da verdade em nossa religião. Há tropeços no caminho, perseguições, morte e cruz. Em meio da tempestade, guardai a paz de Jesus. Pela ofensa, pelo espinho, jamais odieis ninguém. Que em nossa doutrina amada resplandeça o sol do bem. E em toda a luta na terra, lembrai-vos, amigos meus, que sois servos do Evangelho, em nome do amor de Deus. Então, com essa reflexão desse poema, nós convidamos a todos a nos acompanhar em prece. Novamente, buscamos a Jesus em nosso pensamento, agradecidos, Mestre amigo, pelos teus ensinos que nos alertam, que nos orientam, nos fortalecem para o caminho correto, para as escolhas que nos farão mais felizes, que nos ajudarão a seguir uma vida com mais saúde, com mais equilíbrio. Que tenhamos a coragem de olhar para nós mesmos, trabalharmos os nossos erros e assim nos posicionarmos como homens de bem neste mundo, podendo estender um pouco mais dos teus ensinos em nossas vidas. Pedimos pelas nossas famílias, pedimos por todos que neste mundo estão sofrendo nesse momento, pelas doenças mais diversas. Pedimos pelos médicos, por todos os profissionais que estão à frente, nos ajudando e contribuindo com a sua parte para ajudar a passarmos por este momento de provas.
Rogamos, Jesus, por este mundo, que possamos, nós, enquanto humanidade, refletirmos sobre os nossos erros, sobre as nossas escolhas e tomarmos o caminho do bem, o caminho do amor. Obrigada, Jesus, por tudo e ficai conosco. Que assim seja. Nosso muito obrigada novamente pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.